a correnteza da certeza de um futuro melhor. Salve, salve, galera do 7º ano! Tudo bem com você? Professor Cristiano mais uma vez aqui na área para darmos continuidade ao nosso bate-papo sobre renascimento cultural. E hoje eu estou aqui na Holanda com seus moinhos de vento tão característicos da sua paisagem. E por que eu estou aqui? Porque essa região, conhecida como Países Baixos, foi um dos mais importantes centros de proliferação artístico durante o período do Renascimento cultural fora da Península Itálica. E hoje é exatamente sobre isso que nós vamos falar, sobre o desenvolvimento do Renascimento cultural fora da Península Itálica, em outras regiões da Europa. Mas eu quero começar a nossa aula relembrando junto com vocês os principais tópicos abordados nas aulas anteriores. E eu comecei definindo, então, o que é o Renascimento cultural, como um movimento cultural surgido na passagem aí da Idade Média para o período moderno. Lembrando que, neste momento, uma série de transformações estão acontecendo. O renascimento comercial, o renascimento das cidades, e tudo isso impacta a maneira como as pessoas vivem e a forma como elas observam o mundo ao seu redor. Eu disse também que este movimento ele tem o seu início, o seu start ali na Península Itálica, por uma série de fatores. Então, quais são esses fatores? Eu coloquei ali embaixo, olha só. Herança clássica, boas condições econômicas, os mecenas, você se lembra? Aqueles burgueses ricos que patrocinavam a arte. Lembra disso? Na aula anterior, nós falamos sobre isso. E também eu falei com vocês quais são as características desse movimento. O classicismo, ou seja, aquele resgate da arte do período clássico, Grécia e Roma. O racionalismo, que é uma outra característica muito importante desse período, ou seja, o conhecimento agora ele vai ser buscado a partir da razão e não a partir do misticismo ou daquilo que é metafísico. Não, vamos partir da razão e a partir da razão e da experiência nós vamos construir o conhecimento. Isso é o racionalismo, razão. Outro elemento importante é o antropocentrismo, que vai estar exatamente batendo de frente com o teocentrismo medieval. Antropocentrismo significa colocar o homem no centro de todas as discussões. E ligado com o antropocentrismo também, nós temos a questão do humanismo, ou seja, a produção humana, os problemas humanos, eles são importantes e ganham destaque agora na produção artística e cultural deste momento. Vamos dar sequência, então? Olha só, esta obra, ela ilustra um pouco de tudo isso que eu apresentei para vocês, das características desta arte, desta cultura produzida neste momento. Essa obra chama-se A Escola de Atenas e foi produzida pelo pintor renascentista Rafael Sanzio. E olha só, eu consigo perceber aqui então, deixa eu pegar aqui o meu apontador a laser, eu consigo perceber algumas características que eu destaquei para vocês também na última aula. Essa é uma pintura a óleo, então, diferente daquela pintura a água, ela demora mais para secar, o que permite ao pintor trabalhar com essas luzes e sombras, dando esse realismo para a obra. Você consegue também utilizar aí a perspectiva. Olha só, essa noção de profundidade que fica muito clara também nesta pintura. Além disso, nós temos o resgate dos valores clássicos. Todos estes aqui são grandes pintores, são grandes filósofos do período da Grécia e Roma na Antiguidade. Então, nós temos aqui sim o classicismo como uma das características. E óbvio, nós estamos exaltando dessa forma o quê? O conhecimento humano. Olha aqui no centro, nós temos Platão e Aristóteles. O conhecimento humano produzido pela humanidade. Então, este quadro ilustra um pouquinho de todas essas características que eu destaquei para vocês até agora. Meus queridos, dando continuidade, nós vamos corrigir aí, então, os exercícios que estão na página 43 da sua apostila. Na última aula, eu pedi que você fizesse estes exercícios. E o número 1 diz assim: utilize as palavras do quadro para preencher as colunas que mostram termos associados às épocas distintas.
palavras são racionalismo, coletivismo, isolamento, misticismo, individualismo, antropocentrismo, cosmopolitismo e teocentrismo. Vamos ver então, a primeira que eu destaquei aqui, teocentrismo. Qual é a palavra dentro do Renascimento que vai caracterizar aí o oposto de teocentrismo? Então, durante a Idade Média, nós temos o teocentrismo como uma característica importante. E no Renascimento? O antropocentrismo está aí. Vamos dando sequência. Olha só, durante a Idade Média, o conhecimento ele era construído principalmente através do misticismo, através das questões que nós chamamos de metafísicas, ou seja, vão além das questões físicas, aquilo que pode ser visto. Muitos conhecimentos eles eram construídos, por exemplo, a partir da inspiração divina. E durante o Renascimento, qual é a grande fonte aí para a construção do conhecimento? O racionalismo, a razão, a mente humana. Terceiro ponto, durante a Idade Média, nós percebemos como grande característica social o isolamento. Você se lembra? Os feudos. Muitas pessoas viviam toda a sua existência dentro de um mesmo feudo, sem saber o que existia lá fora. Exatamente por conta disso também existiam muitas lendas. Por quê? O desconhecido causa medo e provoca aí também a possibilidade de você criar coisas. Mas dentro do Renascimento nós temos o quê? O cosmopolitismo, ou seja, uma interação maior com as pessoas que se tornam cosmopolitanas, uma circulação de ideias e uma circulação de pessoas que não eram muito recorrentes dentro da Idade Medieval. Por fim, o coletivismo medieval, ou seja, a produção sendo repartida, é claro, sempre beneficiando os nobres, mas a produção ela era repartida. Alguns produziam e havia uma divisão pelo coletivo. Aqui, dentro do Renascimento, isso não existe. Não existe mais aquela preocupação assim, olha, cada um tem a sua função dentro da sociedade e que para que a sociedade funcione, o coletivo tem que trabalhar muito bem. Os servos devem produzir comida, a igreja deve fazer a intercessão entre Deus e o homem e os nobres devem defender a todos. Não. Dentro do Renascimento começa a se destacar cada vez mais a ideia de individualismo, ou seja, eu sou o senhor da minha vida, eu produzo a minha riqueza, eu vou pagar pela minha segurança e eu vou orar diretamente a Deus. Então o individualismo é um aspecto também que ganha destaque neste período aí do Renascimento. Legal? Próxima questão. Com base nas características estudadas até aqui, escreva um pequeno texto comparando o estilo medieval de pintura e o estilo renascentista. Meu querido, você pode pegar todas essas características que nós acabamos de ver no exercício número 1 e utilizá-las para produzir esse texto. Então aqui eu não tenho um texto para mostrar para vocês, porque essa resposta ela é muito pessoal, eu nem quero fazer isso. Eu quero que você olhe para essas características, olhe quem sabe para aquela pintura do Rafael Sanzio e faça destaques. A questão da perspectiva, luz e sombra, o classicismo, o realismo, essa preocupação com o realismo, retratar na escultura, na pintura, o indivíduo da maneira mais real possível. Então, essas comparações que você deve fazer neste momento. Seguindo aqui, então, questão de número 3. Observe a imagem da escultura Moisés, de Michelangelo Buonarroti, obra encomendada para o túmulo do Papa Júlio II, concluída em 1545. Ao terminar a escultura de tamanho monumental, cerca de 2,30 metros, Michelangelo supostamente teria dito "Perché non parli?", que em italiano significa "por que não fala?". Vamos para as questões. Letra A. A escultura foi produzida segundo uma temática religiosa? Essa é a pergunta. Que características renascentistas podemos observar nela? Explique a sua resposta. E aí, é uma temática religiosa? É claro que é. Moisés é um personagem muito importante dentro da cultura judaico-cristã. É um dos grandes patriarcas ali, aquele que recebeu de Deus os 10 mandamentos. Então você tem sim uma temática religiosa. Agora, a maneira como ele é reproduzido, a maneira como ele é produzido pelo escultor, ela é bem característica do Renascimento, porque você tem ali, vamos observar aqui, olha só, você consegue perceber um realismo muito grande, uma riqueza de detalhes. Isso é possível graças a um conhecimento do corpo humano. Resposta sugestiva? Sim. O retrato da escultura é Moisés, personagem das tradições judaico e cristã.
A escultura possui inúmeras características renascentistas, tais como a representação da forma humana em profundidade, a sugestão de movimento, o realismo, a simetria, a harmonia, retomando características da arte clássica. Esse é um elemento importante, né? Esse padrão de beleza, esse padrão de arte era muito característico de Grécia e Roma na antiguidade, o classicismo. Letra B. Por que Michelangelo teria questionado? Por que não parle? Por que não fala? Ao concluir a sua... O escultor, o Michelangelo, ele ficou tão satisfeito com a sua obra que ele pensou assim, cara, parece uma coisa real. Só falta falar para dizer que é humano, de tamanha perfeição. Então é esse sentido que ele traz aí com essa sua suposta fala. Olha só, a frase "por que não fala" foi dita supostamente devido à perfeição da obra, que de tão realista parecia humana e viva. Questão de número 1. Essa questão, se você não está com a sua apostila, pega ela aí, olha, eu tenho ela aqui, eu tenho a apostila aqui em mãos, ela vai estar na página 48, também foi aí tópico para você fazer na tarefa. Então vamos corrigir. Para as artes visuais florescerem no Renascimento, era preciso um ambiente urbano. Nos séculos XV e XVI, as regiões mais altamente urbanizadas da Europa Ocidental localizavam-se na Itália e nos Países Baixos. E essas foram as regiões de onde veio grande parte dos artistas. Segundo o autor, o Renascimento desenvolveu-se em ambientes urbanos ou rurais. Cite duas características renascentistas que justificam a sua resposta. Então, de acordo com o autor, era importante o desenvolvimento de um ambiente urbano para que esse renascimento cultural ele acontecesse, por uma série de fatores. Dentro desse ambiente urbano, você tem um cosmopolitismo. Lembra que nós vimos lá na questão número 1, onde você tem uma circulação de pessoas, uma circulação de mercadorias, uma circulação de ideias. E essa circulação de ideias é fundamental para que você tenha o desenvolvimento dessas técnicas que, uma vez criadas, elas circulam, então, entre as pessoas, entre os diferentes artistas. Então, esse é um fator. A produção de riqueza, porque, afinal de contas, você precisa ter as suas necessidades básicas satisfeitas para só então você investir em arte. É assim que funciona. Não é? Então, a cidade proporciona todos esses fatores para o desenvolvimento do renascimento cultural. Resposta sugestiva? O autor defendia a ideia de que o renascimento se desenvolveu em ambientes urbanos. Entre as características que explicam essa afirmação estão o aumento do comércio, que permitiu a criação de uma cultura cosmopolita, a autonomia política e cultural dos ambientes urbanos, que proporcionou o desenvolvimento de novos valores artísticos e culturais, a presença da burguesia, que patrocinou muitos artistas desse movimento. São os famosos mecenas. Questão de número 2. O texto a seguir foi produzido por um filósofo e intelectual de Florença. Leiam com atenção. Vamos lá. Nosso século, como uma idade de ouro, trouxe à luz as artes liberais, que estavam quase extintas. Tal sentimento existia na Itália, sobretudo, onde os letrados se acreditavam, ao contrário dos povos bárbaros do norte, os únicos capazes de reencontrar o pensamento dos antigos. Vamos analisar o texto? Após ler o texto, explique os seguintes trechos. A idade de ouro. Os renascentistas, esse homem moderno, ele se considera vivendo em uma idade de ouro, em um período muito importante da história, de novos descobrimentos e uma nova forma de encarar o mundo. Então é isso que significa este momento. Que autoestima legal, né? O pessoal estão vivendo assim no momento e diz assim, nós somos o máximo, nós somos incríveis. E os medievais, feios. Certamente que sim. Continue, vamos lá. Os renascentistas acreditavam viver em um período de especial destaque para as artes e as ciências. Letra B. As artes liberais que estavam quase extintas. O que isso significa? Significa exatamente um desprezo por tudo aquilo que foi produzido durante o período medieval, inclusive a arte medieval. Então eles consideram como arte liberal aquela arte que foi produzida lá na Antiguidade Clássica. E é isso que eles estão tentando resgatar. Então eles olham para a arte medieval com nojinho. Eu estou sentindo uma treta! Letra B, então, desvalorização da produção artística medieval. E letra C,
reencontrar o pensamento dos antigos. Ora, nós estamos falando disso o tempo todo. Exatamente essa preocupação em resgatar os valores, o ideal de beleza do período clássico. Retomada dos valores e saberes da antiguidade clássica. Resposta sugestiva. Letra não. Letra 3. Eu não entendi o que ele falou. Vamos lá. Número 3, galera. Por que a burguesia e o clero patrocinaram tantas atividades e artistas da Renascença? Bom, existia por parte da burguesia uma preocupação, um desejo em exteriorizar a sua riqueza. Por parte da igreja, existia uma preocupação em mostrar cada vez mais o seu poder e a sua grandeza, consolidando este poder que estava sendo ameaçado aí por essas transformações culturais. Vamos lá? Resposta sugestiva. Lembra que isso eu falei na última aula. A burguesia patrocinou muitos artistas renascentistas como forma de obter prestígio e reconhecimento social. Por sua vez, a igreja patrocinou artistas renascentistas com o intuito de demonstrar força e influência do catolicismo. Agora sim, meus queridos, vamos para fora da Península Itálica. Eu ia falar Itália aqui, mas não dá para falar Itália ainda porque não existe um país chamado Itália. Existe aqui a Península Itálica, lembra? Com diversas repúblicas e cidades independentes. Mas olha só, fora da Itália, você tem alguns centros que se espalham neste momento, então. Você tem aqui zonas de maior marginalidade cultural, e nós vamos destacar o quê? Península Itálica e os Países Baixos. Reparem uma coisa, se você ler na sua apostila, e a aula de hoje ela está ali centrada na página 43 até a página 47, se você ler a página 45, você vai observar uma coisa. O autor da apostila, ele nos mostra e nos indica que estas duas regiões, exatamente por terem grandes centros comerciais, exatamente por desenvolverem o comércio, desenvolverem riqueza, são as duas maiores, como está destacado no mapa aí, zonas de dinamismo cultural. Ou seja, você tem uma grande difusão de pinturas, de esculturas, porque você tem uma certa liberdade, porque existe o comércio, cidades independentes, e não existe uma relação direta aí com senhores feudais, reis e outros nobres, certo? Então, essas duas regiões, elas têm uma grande difusão. Mas perceba que, olha só, tem outros polos aqui. Polos isolados de criação artística, centro de humanismo, centros de imprensa. Lembra que na primeira aula eu destaquei para vocês a importância da imprensa para difundir, para espalhar todas essas ideias. Eu quero destacar para vocês uma cidadezinha aqui, ó, no norte da Europa, Wittenberg. Por quê? No próximo capítulo, na próxima unidade, nós vamos falar sobre a Reforma Protestante, que seria mais ou menos o impacto de todas essas transformações na religiosidade. E aqui na cidade de Wittenberg você vai perceber que nós vamos ter muitas transformações. Por que eu estou destacando isso? Porque eu quero que você observe que ali já era então um centro de humanismo, ou seja, um centro de produção humana, de questionamentos, de indagações que vão impactar diretamente a religiosidade das pessoas. Legal? Então, são alguns pontos aí. Olha só, Paris, você tem aqui um centro de imprensa importante. Aqui nos Países Baixos você tem tudo. Você tem tudo, assim como na Península Itálica aqui também. Centro de humanismo, polos de criação artística, centro de imprensa. Seguindo. Só que é o seguinte, nos Países Baixos, isso também o autor da apostila destaca, diferente da Península Itálica, na Península Itálica os artistas, você percebe, pela própria obra que nós analisamos agora há pouco, Moisés, do Michelangelo, você percebe que existe ainda uma aproximação muito grande com a religiosidade. Você tem diversas obras que são pintadas, por exemplo, a Santa Ceia ali, a Última Ceia de Cristo, de Leonardo da Vinci, você tem diversas obras que são pintadas com um cunho religioso. Os artistas, os pintores dos Países Baixos, e ali é uma região onde você tem uma proliferação muito grande de pintores também, mas esses pintores eles se dedicam muito mais às cenas do cotidiano, como esta que você pode ver aqui, ó, a dança dos camponeses. Então não existe nada de religioso aqui, não existe um caráter sacrossanto, não tem nenhum santo representado, nada disso. É mais o dia a dia dos camponeses mesmo, nas suas festas. E esses quadros eles são importantes porque eles nos ajudam a entender um pouco do cotidiano desses grupos que eram mais simples neste período. Legal? Bom, em outras partes da Europa, nós precisamos destacar o desenvolvimento da literatura. Então, se na Península Itálica e nos Países Baixos nós temos uma proliferação muito grande de pintores,
Isso não ocorre com a mesma frequência em outras partes da Europa, mas dois elementos vão ser destacados: a questão da literatura e a questão do desenvolvimento das ciências naturais. Vamos começar com a literatura. Olha só, nós temos aqui, por exemplo, na Inglaterra, o desenvolvimento e o surgimento de um dos maiores gênios literários da humanidade, William Shakespeare, que produziu uma série de obras. Eu destaquei aqui Romeu e Julieta, que talvez seja uma das obras mais difundidas e copiadas, e aquela questão do amor entre as duas famílias, aquele amor proibido. E um outro elemento também bastante marcante é o Hamlet e sua famosa frase, olhando para o crânio: ser ou não ser, eis a questão. To be or not to be. Ser ou não ser. Então, o desenvolvimento da literatura, ele tinha, entre outras coisas, o apoio, geralmente dos monarcas e dos nobres, porque existia um esforço neste período muito grande, eu destaquei aqui, olha só, para você combater o latim e para você reforçar as línguas nacionais. Era uma forma de você... Lembra que nós falamos sobre o processo de unificação? Você unificar a língua também era uma forma de você criar uma identidade para o seu reino. Então, diminuir a influência do latim e aumentar a influência da língua local. E a literatura contribui para isso. Eu destaquei o William Shakespeare aí, mas nós temos diversos outros autores importantes da Europa neste momento. Então, olha só, aqui na Inglaterra, eu destaquei o Shakespeare e o Thomas More, um livro muito importante chamado Utopia. Aqui em Portugal, nós temos o Fernão Mendes Pinto, com a obra A Peregrinação, Luís Vaz de Camões. Guarda esse nome, porque esse é um monstro sagrado. Você vai ouvir falar muito sobre esse cara ainda. É um dos, se não o maior escritor de língua portuguesa, e a obra dele muito conhecida, chamado Os Lusíadas. Seguindo aqui, nós podemos destacar na região dos Países Baixos o Erasmo de Roterdã, com o Elogio da Loucura. Aqui na Península Itálica, nós podemos destacar Nicolau Maquiavel com O Príncipe, mas também aqui dá para destacar outro autor importante. Você pode pegar na sua apostila. Se você quiser comparar aí na sua apostila, pegue aí na página 46 e você vai ver ali na Península Itálica, nós podemos destacar também o Dante Alighieri, com a obra A Divina Comédia. Então existem outros autores, eu coloquei alguns aqui para vocês observarem, mas existem outros que são igualmente importantes. Aqui na Itália, um dos mais importantes, Miguel de Cervantes, com a obra super conhecida, Dom Quixote. Inclusive, Dom Quixote também combatia aqui, ó, os moinhos de vento. Dom Quixote é uma história bem interessante, é uma crítica à nobreza, porque é o seguinte, o Cervantes, ele constrói ali um fidalgo, um nobre, que sai para combater, mas os nobres já não são tão importantes nesse período. E, na verdade, você percebe no decorrer do livro, a crítica está exatamente no fato de que o Dom Quixote, esse nobre, ele está combatendo inimigos que não existem. Ele olha para um moinho de vento e fala: vou combater um dragão! Então, você percebe uma série de elementos ali que, na verdade, é uma crítica, trata-se de uma crítica bem sutil e muito inteligente exatamente à nobreza e a função que ela desempenhava dentro da sociedade. Galera, outro ponto de destaque também do período renascentista são os avanços nas ciências naturais. E eu vou destacar aqui a teoria do heliocentrismo. Então, olha só, o racionalismo, esse desenvolvimento do racionalismo, de buscar o conhecimento através da razão, o desenvolvimento da prática de experiências, tudo isso faz com que o homem comece a construir conhecimentos. E o heliocentrismo, com certeza, é uma das teorias mais importantes desse momento, porque o homem se dá conta de que a Terra não está no centro do universo, mas que a Terra gira em torno de um astro maior do que ela, que é o Sol. Isso aqui vai causar um problema tremendo na época, porque a igreja afirmava que a Terra era o centro. E esse embate entre os cientistas e a igreja vai dar muito pano para manga, vai ter gente que vai ser queimada, mas nós vamos falar mais sobre isso quando estivermos abordando ali a reforma protestante, os impactos de todas essas ideias dentro da religiosidade e dentro do cristianismo. Meus queridos, página 47 da sua apostila, ó, estou com a apostila aqui do lado. Lembra que eu sempre digo, é importante você ter a sua apostila, ter o seu cantinho onde você pode colocar o seu material e estudar tranquilo. Página 47, eu coloquei aqui sobre os novos horizontes. É o momento onde a Península Itálica ela começa a perder aquela posição central do Renascimento. Você percebe, então, que eu acabei de mostrar, outras regiões também começam a ter uma produção cultural bastante pungente, e a Itália,
por volta do século XVI, ela começa a enfraquecer um pouco mais, por conta de alguns fatores que eu quero destacar aqui para vocês. O primeiro é o excesso de guerras, ali na Península Itálica. Você observou, no mapa que eu mostrei na aula passada, que a Itália era composta por diversas repúblicas e diversas cidades independentes. E essas cidades, muitas vezes, disputavam regiões, disputavam territórios, disputavam a hegemonia da Península Itálica. Então, este momento é um momento bastante conturbado na região, com muitos conflitos bélicos. E aí, o que acontece? As verbas, o dinheiro que anteriormente era destinado para as artes, acaba sendo destinado agora para as armas. Isso vai comprometendo, então, o financiamento, e muitos artistas que estavam ali também acabam indo para outras regiões. Outro elemento importante são as grandes navegações. Por quê? Com a descoberta de novas rotas comerciais, o eixo comercial ele sai do mar Mediterrâneo e ele passa agora para o Oceano Atlântico. Então, muitos comerciantes que vinham para a Península Itálica vão agora, por exemplo, para Portugal e Espanha. E isso, é claro, faz diminuir os lucros daquela região. E, por fim, eu destaquei também a Reforma Protestante. Por quê? A igreja agora começa a ser contestada de maneira mais veemente com a Reforma Protestante, ela começa também a agir de maneira mais intensa no processo de repressão. Reprimindo ali principalmente todos que questionem a sua autoridade. Então isso aí faz com que também essas obras elas comecem a ser abafadas e muitas pessoas inclusive vão enfrentar a fogueira, vão morrer por conta das obras que estão produzindo neste momento. Mas nós vamos falar mais sobre essa influência da igreja também no tópico, no capítulo sobre a Reforma Protestante. Legal? Meus queridos, eu vou deixar uma tarefinha para você também. Você vai fazer ali página 49, a sessão extra, onde, na verdade, você já tem ali um começo de um processo de revisão. Faça com atenção. Na próxima aula nós corrigimos, beleza? Te espero lá. Grande beijo no seu coração e tchau! Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor.